Bom, e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm medo, né? Pessoas que estão começando nesse mercado de higienização de estofados ou pessoas que já trabalham com isso, tá? Que é o medo do cliente ligar reclamando, dizendo que não ficou bom, dizendo que alguma mancha voltou ou que você não conseguiu retirar alguma mancha, tá? Então, se caso isso acontecer, você precisa entender que isso é super normal. É claro que com o tempo você vai adquirir experiência e você vai acabar conseguindo remover o máximo possível de manchas, ou dificilmente as manchas tendem a voltar quando você tem uma certa experiência. Mas no início é preciso entender que isso é normal se acontecer, tá? Você não precisa ficar chateado, não precisa desanimar, tá bom? O meu começo foi assim, o começo do meu técnico no Brasil foi assim, tá? É o começo de todas as pessoas que começam a mexer com produtos químicos, né? Com limpeza de estofados, tá bom? São muitas variáveis, são muitas manchas, depende de quanto tempo que aquela mancha está ali naquele estofado, tá? Por isso que eu falo sempre, eu falo isso para os meus alunos, eu ensino, eu bato bastante nessa tecla no curso, nunca prometa que você vai remover 100% das manchas, tá? Como eu falei antes, você não sabe o tempo que aquela mancha tá ali, você não sabe qual é o tipo de mancha, tá bom? Então, às vezes, caiu alguma coisa e você usou um produto, mas não deveria usar outro produto, tá? Ou às vezes um sofá de linho, um sofá de veludo, então, tá vendo que são muitas variáveis? Então, por exemplo, se você foi na casa do cliente, fez o serviço e no outro dia o cliente reclamar, tá? Procure entender por que aquela uma mancha voltou, ou por que quando você terminou o serviço, você tirou a foto do depois, aquela mancha não tava e depois ela apareceu, tá? Eu vou passar aqui alguns possíveis problemas que pode ter acontecido, como por exemplo, se você fez a limpeza, tirou a foto ali do antes, que eu sempre ensino, que eu sempre falo disso também, tirou a foto ali do antes e do depois, tá? Aí você chegou na sua casa, um dia depois o cliente liga, ó, tem uma mancha aqui, eu não gostei, não sei o que, aí você vai ver lá na foto do seu depois, não tem aquela mancha. Então o que que aconteceu? Ou você jogou muito produto, tá? Ou o produto ele caiu na espuma e fez o processo de flotação, tá? Que nada mais é produto químico na espuma. Quando o produto ele tem peróxido de hidrogênio, por exemplo, ele tende a elevar a sujeira para a superfície, tá? Então, se ela caiu na espuma, depois de umas 5, 6 horas, aquilo vai flotar dentro da espuma, ele vai expulsar a sujeira para cima. Então, a mancha vai voltar. Por isso que é importante fazer um bom enxágue, por isso que é importante saber a dosagem correta de você jogar o produto químico no sofá, tá? Por isso que é importante você saber fazer a limpeza direito, uma limpeza profissional, tá bom? Então, se isso acontecer, você precisa entender qual é o motivo. Se caso você não conseguiu remover algumas manchas, também você precisa entender se é o produto químico que você está usando, se é o seu processo de escovação que não está certo, se você está usando escova manual, se você está usando escova elétrica e sua escova elétrica não é boa, enfim, tem vários motivos para isso acontecer. E somente com o tempo e com a experiência você vai acabar descobrindo, tá? Para você evitar com que o cliente ligue e reclame, tá? Eu vou falar aqui de duas situações. A primeira, há um tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem no meu Instagram falando: Ah, Léo, obrigado pelo seu conteúdo, tem me ajudado muito e não sei o quê, mas eu não tenho avaliação na minha página. Aí eu falei, mas por que você não tem avaliação, né? Porque eu sempre falo sobre isso, né? Para as pessoas pedirem avaliações para os clientes. Aí ele me respondeu que ele tinha medo de entrar em contato com o cliente depois do serviço, medo do cliente reclamar, de falar alguma coisa. Então, assim, primeira situação que eu enxerguei ali, se ele tem medo do cliente reclamar, alguma coisa assim, ele não deve estar fazendo um bom serviço, ele não deve estar sabendo fazer o serviço, tá? Porque se você tem propriedade no serviço, se você sabe fazer bem o serviço, você não vai ficar com medo, né? Você terminou ali a limpeza, você vai tirar aquela foto do antes e do depois, e você vai ver que o sofá tá limpo, o sofá tá higienizado, tá? Então não tem o porquê de você temer, né? Depois de um tempo ele me chamou, agradecendo, falando que ele tinha conseguido a primeira avaliação dele, que ele mandou uma mensagem pro cliente pedindo avaliação, o cliente gostou. Então, assim, não tenha medo, tá? Se o cliente reclamar, você vai precisar voltar, tá? Se caso você quiser manter um bom relacionamento com o cliente. Na minha empresa, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, se isso acontece,
a gente volta, eu volto para fazer um serviço. Já aconteceu de um sofá ter muito xixi de cachorro, e eu fui lá, fiz a limpeza, o cliente viu que ficou bom tudo, mas depois de um dia o cheiro voltou, justamente flotação. A urina, ela tende a cair na espuma. Quando eu jogo o produto químico, ele vai jogar primeiro a sujeira tudo para baixo, ele vai assentar e depois o produto químico vai tirar a sujeira e vai voltar. Então voltou o cheiro. Então o que eu fiz? Eu voltei, normal, fiz ali o processo da limpeza somente aonde estava o cheiro mais forte de urina, né, de cachorro, apliquei ali o processo de novo, coloquei um produto um pouquinho mais concentrado, já sequei pro cliente, quando acabar o serviço, o cliente sentir ali, ó, não tem mais nada, posso ir embora tranquilo, tá? Então, com isso também, com o tempo também você vai identificar o que você precisa fazer ou não. Se você falar que você não volta, muito provavelmente você vai arrumar confusão com o cliente pode avaliar na sua página, falar que você não prestou um bom serviço, então você precisa ver os dois lados, se você volta ou não, né? Ver as duas situações, tá? Uma outra situação, teve um período que no Brasil, o meu técnico ele tinha que voltar em muitas casas para refazer o serviço. E eu liguei para ele para tentar entender, né? Procurar saber o que estava acontecendo. Foi quando ele me falou que quando ele terminava o serviço, ele falava para os clientes, se tivesse qualquer problema, que podia ligar para ele que ele voltava. Entendeu? Então o que acontece? O cliente ele vai querer que o sofá dele, que o colchão ou que a cadeira esteja 100% limpa como o dia que ele comprou. E não dá pra gente prometer isso, né? Nós desse mercado, desse ramo de higienização de estofados, os mais experientes, a gente nunca promete que vai remover 100%. Então ele estava meio que prometendo. Então todos os clientes estavam ligando, ó, ficou uma manchinha de nada aqui, aí ele ia, voltava, gastava produto, gastava gasolina, deslocamento, entendeu? Então eu falei pra ele, eu falei, ó, você não pode falar que você vai voltar. Quando terminar o serviço, se você viu que você fez de tudo, se aplicou todo o processo que você sabe, usou todos os produtos e mesmo assim alguma mancha não saiu, você tem que explicar para o cliente que aquela mancha já está ali faz um tempo, que nem sempre dá para remover 100% das manchas, tá? Aí o cliente ele fica ciente que ele comprou um sofá novo há alguns anos atrás, aí os filhos ou o cachorro, ou até mesmo ele, a cliente ou o marido, sujaram ali, ficaram ali por anos comendo em cima, caindo comida, caindo bebida. Então você tem que explicar que o sofá, que o estofado, ele não vai voltar a ficar 100% como o dia que ele comprou. Então, se você mudar somente isso, depois disso, nunca mais ninguém mandou uma mensagem até hoje reclamando ou pedindo para voltar. Entendeu? Então é tudo a forma que você fala com o cliente, a forma que você impõe ali, né? Que você mostra o seu conhecimento para o cliente, tá bom? Então, se caso um cliente te ligar falando que ficou alguma mancha, que subiu alguma mancha ou que não gostou do serviço, não tem problema, não é anormal. Volta na casa do cliente, refaz o serviço, conversa com ele, né? Fala, ó, então eu vi aqui, essa mancha realmente não saiu, eu tentei de tudo, tentei todos os produtos, infelizmente não saiu, não dá para garantir, tá bom? E aí você vai ficar mais tranquilo até para você mandar mensagem pedindo avaliação, para as pessoas avaliarem a sua empresa, avaliarem o seu serviço, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você, a partir de agora, mude um pouco o seu comportamento na casa do cliente, a forma que você fala, a forma como você lida com os problemas, tá bom? Eu sou o Léo Rodrigues e nos vemos em breve.